Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Culturação e o Culturação está trazendo várias novidades. Uma das novidades está aqui do meu lado, Mari Sterhanzani, que a partir de hoje estará dividindo a apresentação comigo. Mari, seja muito bem-vinda à Culturação. Obrigada, Orlan. Obrigada, pessoal aí de casa. Estou muito feliz com esse convite. A partir de hoje, então, estarei fazendo parte também do programa Culturação. Tá certo. E para o nosso primeiro programa, vamos fazer a enquete: o que é cultura? Faremos também uma entrevista com Michela França, falando um pouco de sua carreira artística. E a música vai ficar por conta dela, Tati Dantas. Teremos também nossas dicas de cinema e o quadro com a doutora Paloma Eugenberg. Fiquem ligados que o programa Culturação está começando. E para o primeiro programa, a discussão é saber o que é cultura. Para isso, nós fomos atrás de diversos especialistas, artistas e o público em geral para trazer para nós o que é cultura. Confira a matéria. Culturação aqui na sua enquete, perguntando para o Pontagrossense o que é cultura. E estamos com dois trabalhadores aqui, né? O Murilo e o Gustavo. E para vocês, o que é cultura? Começando pelo Murilo. Murilo, para você, o que é cultura? Cultura para mim é a vestimenta do povo, é o paladar, é a comida de cada cidade, cada território, assim, o jeito, o modo de falar, que mais? Eu acho que é meio isso, assim, tipo... Meio de tudo, então, né? Mais ou menos. Para você, Gustavo, para complementar a resposta do colega aí, do Murilo, o que é cultura para você? Para mim, a cultura é a beleza da vida, tipo, tudo, onde tiver vida vai ter a cultura, entendeu? Cada vida com as suas especificidades, né? Cultura é arte, é dança, é música, cada povo tem sua cultura, né? Eu acho que é mais isso mesmo. O que mais que vem à sua cabeça quando fala em cultura? Festa junina, acho que é uma cultura, né, brasileira, assim, que a gente vê bastante. Bom, eu acho que a nossa cultura aqui na região dos Campos Gerais, que os órgãos públicos, vereadores aqui, é muito importante que eles investam na nossa cultura aqui, porque a nossa Ponta Grossa tem bastantes áreas culturais e que precisa de umas melhorias. Para mim, cultura é qualquer tipo de manifestação de um povo, pode ser tanto artística quanto linguística, tudo que é o conjunto de atributos de um povo, acho que se caracteriza a cultura. Cultura tem a variedade entre povos e culturas. A cultura tem cada pessoa, muitas pessoas acabam não respeitando a cultura uns dos outros. As pessoas podem falar que é só modos e hábitos de você acabar seguindo, mas cultura na verdade tem estilo de cabelo, estilo de roupa, o jeito de viver. Cada pessoa tem a sua cultura e devemos respeitá-la. E na visão dos especialistas, chamamos então para conversar com vocês o professor Yuri. Confiram a matéria. Quando falamos de cultura, estamos falando de toda a produção humana, basicamente. Estamos falando do nosso idioma, falando das religiões, falando das obras de arte de uma forma geral, toda a literatura, falando da música, cinema. Cultura é aquilo que define o próprio ser humano. Cultura está desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, em toda a nossa interação social. Até porque a interação social só é possível justamente por conta de expressões culturais, como a linguagem, como gestos e assim por diante. Pensando numa definição de cultura. Cultura é todo tipo de produção humana dotada de sentidos, dotada de significados. A gente pode pensar que cultura não apenas possibilita a expressão humana, mas é a própria expressão humana. Um idioma, qualquer que seja, é uma expressão cultural. O mesmo vale para as religiões. E na visão artística, o que é a cultura? A cultura na parte teatral é o seguinte: o teatro existe em vários segmentos. O teatro popular, que é um teatro mais das pessoas que vivem numa sociedade, e aí nós falamos dessa questão cultural, a sociedade e a cultura. A cultura de um povo é todos os costumes, tudo que ela costuma fazer sempre com determinados momentos, com determinadas evocações. Então, existem culturas do boi bumbá, que eles evocam a ideia do boi,
foi a guerra entre duas facções, tá? E existe também a nossa cultura teatral. A cultura teatral, nós trabalhamos assim. Existe o teatro como comunicação. O teatro é essencialmente comunicação. A princípio de tudo, quando o homem ainda vivia, né, dormia nas cavernas e tudo, eles se reuniam e precisavam se comunicar. Como eles precisavam se comunicar, eles sentiam essa necessidade que precisava alguma coisa a mais do que os gestos, do que os desenhos das paredes, que eles mostrassem o que eles tinham feito. Então, caçado um animal feroz, foi muito valente, e ele mostrava isso como? Com gestos. Então ele começava a se comunicar com gestos para o outro perceber. Mas com o tempo isso foi ficando pouco. Ele necessitava de falar, mas ele não conseguia por causa da arcada dentária dele. Então eles foram apreciando aquilo com os movimentos, foi começando o gesto e foi se tornando parte mímica, né? Foi iniciando isso, a comunicação teatral, e depois foi conseguido fazer com sons. E as máscaras, que eram usadas pelos feiticeiros, eram usadas pelos chefes de tribos, para mostrar como eles poderiam evocar forças superiores, né? Os deuses, os antigos, conseguiam buscar isso. E com isso também as máscaras depois foram usadas por Téspes para o teatro, para fazer com que acontecesse a cultura do teatro em forma de, como é que a gente chama, festivais, os festivais dionisíacos. Esses festivais que eram feitos eram justamente para mostrar o trabalho e as críticas do que acontecia no social. A comunicação para mostrar para o povo o que está acontecendo com vocês agora. O que nós percebemos e que o povo sabe, mas não tem coragem ainda de encarar. Nós mostramos e damos a chance para esse povo pensar sobre isso e poder mudar. Percebemos então que a cultura é algo complexo de ser compreendido, porque não existe uma única cultura, e sim existem as culturas. E essa diversidade é que traz ainda mais complexidade, não é, Mari? Para definirmos então o que é cultura. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. E antes do intervalo, fiquem com a enquete de hoje. Qual mês do ano é conhecido como o mês das noivas? É o mês de abril? É o mês de maio? Ou é o mês de junho? A resposta vem no próximo bloco. Voltamos com a nossa enquete e a resposta certa é a letra B, mês de maio. Essa é uma tradição europeia. O mês de maio para os europeus é a estação da primavera, mês das flores. Então, os casamentos eram agendados neste mês. Sem contar que recendia o cheiro das flores, que era muito mais suave que o cheiro natural dos europeus, que não tinham muito costume de tomar banho naquela época. Essa tradição do mês de maio ser o mês das noivas também veio para o Brasil através dos portugueses. E, ainda hoje, alguns casais mantêm essa tradição e celebram seus casamentos no mês de maio. Culturação também é informação e educação. Culturação, a sua melhor opção. Voltamos o nosso intervalo e você fica aí com a matéria de Michela França, uma das melhores atrizes aqui da cidade de Ponta Grossa. Fala galera do Culturação, estamos no Centro de Cultura com ela, a atriz pontagrossense Michela França, falando um pouco mais de sua carreira. Michela, seja muito bem-vinda ao Culturação e conte-me para nós quando que você iniciou esse gosto pelo teatro. Então, o teatro na verdade acho que sempre teve na minha vida, desde criança. Mas eu me descobri na adolescência, né, quando eu tinha 13 anos, que eu entrei no meu primeiro grupo de teatro amador, no interior de São Paulo, na época eu morava lá. E foi minha primeira apresentação num teatro, com um espetáculo ensaiado realmente, com figurino, com cenário e reportagem, né? Então, desde os 13 anos, na verdade, que eu estou realmente vendo como uma profissão, né? Desde aquela época. Entendi. Então foi a oportunidade de você fazer essa peça lá no interior de São Paulo que abriu o gosto pelo teatro. Antes disso não passava pela sua cabeça em fazer teatro? Não, enquanto criança sim. Acho que eu sempre tive essa questão do teatro muito forte, né? Apesar de que eu sou dos anos 70, então anos 80 foi a minha infância. A gente não tinha tanto acesso como tem hoje. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê teatro na escola, cursos de teatro já dentro da escola. Na minha época, pelo menos, não tinha. Eu nunca assisti um espetáculo de teatro, né? Então, a única coisa que eu vi uma vez foi um circo que veio até a minha cidade, que eu fiquei encantada com aquilo e assistia, né? Não parava de reproduzir o que o palhaço fazia, né? E
toda aquela questão do circo, mas o teatro em si mesmo, o primeiro espetáculo que eu fiz foi onde eu descobri que o teatro era num palco, né, que tinha o público e todos os ensaios, né, que foi uma coisa, apesar de ser amadora, mas a gente teve um preparo, 3 meses, foi o pontapé inicial, exatamente. Uhum. Você fez a peça Quem Eu Deveria Ser Se Não Fosse Quem Eu Sou, que fez um grande sucesso aqui em Ponta Grossa, ainda foi apresentada no Cine Teatro Ópera no mês de março, bem no mês do Dia Internacional da Mulher. Qual que foi a tua inspiração para fazer justamente essa obra? Então, esse é um espetáculo que o texto é meu também, né? Então, é a realidade de hoje, né? Que a gente está vendo nos noticiários, a questão da violência mesmo contra a mulher, que está aumentando assim absurdamente. E a minha intenção era tentar ajudar de alguma forma. E assim, porque o que acontece? O que eu percebi lendo e vendo as reportagens, que há muita crítica em relação a essa mulher que sofre a violência. Ela é muito criticada, ela é muito... ela tá com ele, azar é dela, porque ela quer apanhar mesmo. Então ela não tem... E na verdade não é assim, né? A questão da violência contra a mulher exige... Nossa, ela tem milhões de coisas que a mulher passa, ela é a dificuldade financeira, são os filhos, ela não quer largar daquele homem porque ela depende dele, ela tem os filhos que ela não quer desfazer esse laço familiar. Às vezes não tem para onde ir, né? Ela vai sair de casa e vai para onde? Então, mostrar para essas mulheres que tem um apoio, né? Que durante o espetáculo faça uma pausa para dar alguns telefones, indicar alguns lugares que elas podem ter esse apoio, né? Tem alguns lugares que tem até abrigo para essas mulheres, né? Curitiba, por exemplo, tem lugares que tem abrigo para mulher, para as crianças, até para animal de estimação, no caso elas saírem. Então é o primeiro emprego. Muitas mulheres às vezes nunca trabalharam porque o marido nunca deixou, né? Então, como é que elas vão viver? Elas se sentem realmente reféns desse homem, né? Então o espetáculo ele é justamente para isso, é uma forma de ajuda e também uma forma de denunciar, né, que isso não pode estar acontecendo, né? A gente não pode deixar continuar a acontecer. É que a nossa sociedade é uma sociedade muito machista, né? Uhum. E como você falou, toda essa onda de violência que teve no começo do ano, realmente a tua peça é de um cunho social muito grande. Até tudo isso foi possível justamente porque teve essas empresas que entraram nessa luta com a gente, né? Porque você está apoiando não só uma peça de teatro, mas está apoiando que a gente consiga levar para o maior número de pessoas, né? Esse tema. E eu gostaria até de agradecer esses patrocinadores, que são o CECI, que é o Centro de Estudos Cênicos, o Posto Rio Branco e Garagem Mulher, que foram 3 patrocinadores assim que nos ajudaram bastante. Também os apoios da Prefeitura, Fundação Municipal, da Acto aqui de Ponta Grossa, que o nosso grupo faz parte, né, que é a Associação do Teatro e Circo. Então todos nos apoiaram e patrocinaram, assim só foi possível realmente por essa questão. E também o vereador Geraldo Stocco, que está nos ajudando a divulgar, que está nos apoiando muito em relação à cultura, né, que eu gostaria de deixar o meu agradecimento a ele também. Que bom, né, Michela? Que bacana ver que tem empresas, pessoas interessadas em valorizar a arte e a cultura, principalmente que é na nossa cidade e também na nossa região dos Campos Gerais. E, Michela, e nessa trajetória de atriz, né, no teatro, teve alguma obra que te marcou? Tiveram várias, eu acho. Assim, no início da minha carreira, né, nos anos 90 ainda, quando eu fiz o meu primeiro clássico, né, que foi o Santo Inquérito, me marcou muito, né, que foi até um grupo amador em São Paulo ainda, foi em Itapetininga já, que eu já morava lá. E, nossa, foi um espetáculo que eu tinha certeza naquele momento que eu queria ser atriz, né? Então tem alguns assim que são os queridinhos, Chaves, né? E agora eu preciso falar que é o que eu deveria ser se não fosse quem eu sou, que assim, realmente se for pensar como na minha carreira toda, é onde eu estou tendo um reconhecimento maior, tanto do meu trabalho, né, como atriz, como diretora e autora, né, que eu faço as 3 funções, né? Então esse é bem marcante. Reforço o convite, você que ainda não assistiu, acompanhe a página do Culturação no Facebook, no Instagram, que a gente está sempre divulgando os trabalhos da Michela, e você vai com certeza agendar um dia aí para conferir essa apresentação que realmente destaca o gênero mulher, né?
que a gente já discutiu aqui. Exatamente. Culturação deseja todo sucesso para você, Michela. E lógico, né? Estaremos sempre acompanhando e divulgando o seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês, né? E vão ao teatro, a gente prestigia os grupos daqui, os grupos de Ponta Grossa, né? E a cultura e a educação é o caminho, gente. É o caminho para a gente chegar onde nós queremos, né? Que é ter uma sociedade melhor, né? Incentivando também crianças, adolescentes a estarem, né, desfrutando dessa arte. Obrigada. Culturação, a sua melhor opção. Realmente, uma bela atriz, uma excelente profissional, a Michela França, né, Mari? É verdade, parabéns. E agora vamos ficar com uma outra estrela aqui da região, a cantora Tati Dantas. Confira aí. Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto essa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. Culturação está de volta e agora você fica com o quadro Direito em Ação com a doutora Paloma Eugenberg. Olá, Urlan. Então hoje vamos estar abordando sobre a Lei 8.313, que é a mais conhecida como a Lei Rouanet. Vou estar abordando algumas
algumas peculiaridades da lei, mas antes eu quero frisar um pouco sobre o que seria a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela vai entornar ali no seu corpo legal, no seu corpo legislativo, sobre diretrizes e mecanismos que vão fomentar ali o desenvolvimento da cultura no Brasil. Atualmente nós temos ali na legislação 3 diretrizes, que são o Fundo Nacional da Cultura, o Incentivo Fiscal e o Fundo de Investimento Cultural e Artístico. A priori, hoje, nos deteremos apenas em relação ao incentivo fiscal, tendo em vista que esse é um dos fatores primordiais que tanto um artista ou um produtor que tem um projeto cultural, ele precisa frisar e precisa se atentar, até mesmo para visar uma captação de recursos para a implementação desse projeto. O incentivo fiscal, então, nós temos ali como supedâneo legal o artigo 18 e o artigo 26, que vão dar base ali e vão dar o suporte para tanto as pessoas físicas ou pessoas jurídicas que têm esse intuito de incentivar o desenvolvimento da cultura por meio de projetos. Existem 2 diferenças que são imprescindíveis e que vão destacar elas, que é em relação ao enquadramento do segmento cultural a qual esse projeto ele vai estar direcionado e em relação ao abatimento no imposto de renda. Quanto à captação desses recursos, após a aprovação desse projeto pelo Ministério da Cultura, aí a pessoa vai poder buscar então empresas ou pessoas físicas que vão estar então disponibilizando recursos, né, para aquele determinado projeto. Existem empresas que já têm políticas de incentivo para recurso, ou seja, existem empresas que elas já estão vinculadas a um tipo de segmento. Então, por mais que a pessoa venha a buscar o incentivo daquela empresa para outro segmento cultural, ela pode não obter tanto êxito porque essa empresa ela já vai estar vinculada a um segmento a qual ela já vem disponibilizando os recursos. Por hoje, então, são esses dados que nós temos sobre a Lei Rouanet e até a próxima. Confira o que está rolando no cinema com Matheus Pitella. Fala galera que se liga no Culturação! Estamos diretamente dos estúdios da Unicecal e chegou a hora de falar sobre o cinema. E o 8º mês do ano chega recheado para os cinéfilos. 43 filmes passarão pelas telonas ao longo dos 31 dias. Confira agora algumas das estreias do mês de agosto. Um dos filmes mais esperados pelos fãs da franquia Velozes e Furiosos estreou logo na primeira semana. No dia 1º, Velozes e Furiosos Hobbs e Shaw promoveu a inusitada parceria do agente Luke Hobbs com o criminoso Derek Shaw para impedir os planos do perigoso vilão Brixton. Se você ainda não assistiu, corre pra lá que ainda dá tempo. A animação My Hero Academy, 2 heróis, com a dublagem nacional de Guilherme Briggs. O filme estreou no Japão em 2018 e arrecadou cerca de 5,7 milhões de dólares, o que fez com que se tornasse a segunda maior bilheteria de anime no país. Os cinemas nacionais recebem a cinebiografia Simonal, que traz a trajetória do cantor Wilson Simonal, interpretado por Fabrício Boliviera, no filme que ainda conta com nomes como Isis Valverde e Leandro Hassum. E o Dicas de Cinema fica por aqui. Nos encontramos na semana que vem com mais novidades para vocês. Até lá! E o nosso programa está chegando ao fim, Mari. Está chegando assim, Urlan. Mas voltamos semana que vem com muito mais informações para vocês aqui na TVE. Culturação, a sua melhor opção.